Olá! Hoje existem pessoas que têm uma fé cega na ciência, como se ela fosse uma religião, um dogma. Por outro lado, muitas pessoas acreditam que o cristianismo é baseado apenas em fé, sendo que o cristianismo também é baseado em fatos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Primeiramente que as universidades tinham os escolásticos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, homens estudiosos que vieram antes, antes dos homens modernos, que estudaram toda essa, pegaram essa base de estudo anterior desses religiosos e fizeram outra coisa. Levaram para um outro caminho, mas dentro de uma base que já tinha sido estudada antes. Não algo totalmente oposto. Na verdade, uma continuação. Uma continuação, mas que vai para um outro lado. Então, a Igreja Católica, principalmente, sempre estudou os milagres. E, se a gente for ver, nós temos 4 evangelhos. Quando a gente vai fazer um orçamento, a gente vê pelo menos uns 3 fornecedores, para poder fazer a comparação dos produtos. Nós temos 4 livros falando sobre a vinda de Jesus na Terra. Quando a gente faz um double check, a gente olha uma vez, depois olha de novo, double, 2 vezes. Mas nós temos como olhar 4 vezes a mesma história escrita por 4 pessoas diferentes sobre a vinda de Jesus. Fora isso, foram centenas de pessoas que viveram os milagres, que viveram com Jesus naquela época, que contaram para os seus amigos e para os seus parentes. E esses foi passando a informação de geração em geração, tanto que hoje não tem gente que fala que Jesus não existiu. Na verdade, eles vêm falar que Jesus é o maior filósofo, é o homem mais influente, mas podem até falar, ele não é Deus, mas não fala que ele não existiu, porque já tem muitas provas, centenas de testemunhas que viveram na época, testemunhando os milagres, e depois isso passando de geração em geração. E assim, quando um paralítico ele começava a andar, ele não tinha fé que ele estava andando, ele de fato estava andando. Quando uma pessoa presenciava um cego enxergar, essa pessoa ela não tinha fé que ela estava vendo um cego enxergar. Era fato de que um cego estava enxergando, um fato impossível de se negar, porque está acontecendo naquele momento. Então, o cristianismo, especialmente, ele é baseado em fatos que continuam acontecendo até hoje. Todos já viram alguém falar sobre um milagre ou presenciaram um milagre. Uma pessoa que estava no leito de morte, que não tinha chance nenhuma, mas ela tinha fé e, de fato, aconteceu. Ela foi curada. Se eu ficar aqui meditando, vou ser rica, vou ser rica, vou ser rica, vou ser rica, isso não me garante que eu vou ser rica. Se eu meditar que, sei lá, vou estar em Maldivas. Estou em Maldivas, eu acredito que eu estou em Maldivas, isso não vai me transportar para Maldivas. Mas, quando se tem uma pessoa, que Deus, Jesus, é uma pessoa, a Trindade, isso pode acontecer porque os milagres acontecem. E isso é um fato. Fatos que acontecem aos milhares, que os médicos não sabem explicar nos hospitais. Quando eles dão, já aconteceu, assim, comigo mesmo, assim, já aconteceu do médico falar que já se prepara para fazer atestado de óbito e a pessoa voltar do nada, você não entende nada do que está acontecendo, que a pessoa já tinha se declarado, falou que morreu, depois não morreu mais. Uma pessoa que estava enfrentando uma doença grave, não tinha chance, do nada ela volta, do nada, não tinha chance nenhuma. E até o mais incrível que eu vi, assim, eu já vi muita coisa incrível, né? Mas uma coisa incrível que eu vi é uma pessoa com câncer terminal que a doença começa, acho que é redimir que fala. Porque assim, quando a pessoa tá com câncer, metástase, ou aquilo para no corpo da pessoa, congela, ou definha. É muito difícil regredir. É muito difícil a doença começar a ser eliminada quando já tá toda espalhada nos ossos, na coluna e tudo. Eu já vi isso acontecer. E não é coincidência que isso aconteceu depois que a pessoa entregou a vida para Jesus, foi na igreja e foi se batizar. Justamente depois que ela fez isso, a doença que era impossível começou a regredir. Então eu já vi assim vários casos surreais que não são baseados em fé. Uma pessoa que tem metástase, ela não tem fé que ela está curada. Quando ela olha um exame que teve uma regressão, que a doença está redimindo. Isso é uma situação. Já teve um caso de uma pessoa que foi declarada que ela tinha pouco tempo de vida.
Ela tinha pouco tempo de vida. E com muita oração, aquele tumor na cabeça criou uma coisa em volta do tumor, como se fosse uma proteção para aquilo não estourar. E aí a pessoa que tinha ficado inconsciente voltou à consciência e sobreviveu mais anos com aquele tumor, como se fosse uma embalagem, né? Embalando em volta para aquela pessoa sobreviver. É umas coisas assim que acontecem que os médicos não sabem explicar, os cientistas não sabem explicar. Quando eles não sabem explicar, eles falam que é coisa da nossa cabeça, sendo que é um fato inquestionável. Quando acontece de uma pessoa com metástase, que é impossível, o negócio não regride, não redime. E ela, depois de se entregar para Jesus, de ir na igreja, de se batizar, de fazer as coisas, de repente volta. Não adianta vir falar que é da cabeça. Isso é um fato. E é uma pessoa que vê uma situação dessa, é uma pessoa negacionista. Isso é negacionismo, porque você está vendo um fato que está acontecendo. O fato é que a pessoa, ela estava no estágio terminal e é praticamente impossível ter uma regressão. E isso aconteceu justamente depois de uma sucessão de atos. Não foi do nada. Então, e outra coisa que eles falam também, eles falam assim que a modernidade ela é como se fosse algo oposto, né? Tinha lá os religiosos estudando, os escolásticos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e de repente apareceram uns homens iluminados com outras ideias. Mas na verdade esses homens, eles se basearam nos estudos anteriores que já se existiam, e aquilo eles foram evoluindo aquele assunto até ir indo para um outro lado. Então não é uma coisa oposta, na verdade é uma continuação, porque é uma base, teve uma base anterior. E em pessoas que estudavam fatos. É uma falácia, é um engano, é um negacionismo dizer que essas pessoas não se baseavam em fatos. E até mesmo a fé, o cristianismo, com toda a história, toda vez, os milagres eles continuam acontecendo e eles não são. Tem sempre vários acontecimentos, vários atos. Por exemplo, esse caso específico teve a oração, teve a atitude da pessoa, teve essa ação, até acontecer um milagre. Então não foi do nada, não redimiu do nada. Tem todo um acontecimento anterior até acontecer. E muitas vezes Deus ele usa pessoas de outros estados, pessoas de outras cidades, pessoas que não se conhecem, com pensamentos diferentes, pensamentos totalmente divergentes, para confirmar a mesma coisa. É como assim, Deus ele é como se ele quisesse fechar todas as pontas. Olha, você tá duvidando? Vocês estão duvidando? Então, aqui ó, a prova. Fulano falou, o outro fulano falou, e o outro também. Então, é um negacionismo falar que o cristianismo é baseado em fé, apenas em fé, sendo que ele é baseado em fatos, porque a gente crê no que a gente vê nas ações do Espírito Santo. E outra coisa interessante também é que eles falam assim que depois da modernidade o mundo evoluiu, não existe mais sacrifícios humanos, sendo que isso é uma falácia e não tem uma estatística de quantas pessoas são sacrificadas, quantas crianças, adultos são sacrificados em rituais que acontece até um tempo atrás. A gente fica sabendo nos jornais sobre seitas por todo o mundo, até a Planned Parenthood, maior empresa de aborto, né, do mundo. Ela, em 2016, teve várias acusações, teve vídeo, gravação, falando sobre venda de pulmão, pezinho, os órgãos, tecido das crianças. E a gente fica pensando, pra quê? Né? Pra quê? E desde sempre tiveram sacrifícios humanos, o infanticídio, sacrifício de bebês, de criancinhas. E como não tem uma estatística, as pessoas negam essa realidade, como se tivesse acabado, como se tivesse vindo à luz e essa maldade toda tivesse acabado, sendo que nunca acabou. Então também é um negacionismo dizer que a sociedade evoluiu e não existe mais sacrifícios, essas coisas assim horríveis, acabou depois que teve a luz do iluminismo. Bom, é isso que eu quero dizer, que o cristianismo ele é baseado em fatos e a ciência ela não é um dogma, ela pode ser refutada assim que um outro cientista tiver uma teoria melhor e que forme um outro consenso científico. E é isso.